Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram 12 discípulos que acompanharam Jesus e tinham intimidade com ele, recebendo um treinamento especial para anunciar o evangelho e fundar a igreja. Os 12 apóstolos foram Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote e Judas. Existem 4 citações dos apóstolos no Novo Testamento. Encontramos em Marcos, do capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Encontramos em Lucas, no capítulo 6, do versículo 13 a 16. Encontramos em Mateus, do capítulo 10, do versículo 2 a 14. E Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículo 13. Esses apóstolos acompanharam Jesus durante seu ministério e foram chamados para proclamar o evangelho ao mundo. Depois do dia de Pentecoste, eles se formaram os líderes da igreja primitiva, ensinando o que tinham aprendido com Jesus e criando uma base sólida para o crescimento da igreja. Eles viajaram para outras terras e fundaram igrejas em muitos lugares, através do seu testemunho sobre Jesus e seus milagres. A maior parte das informações dos evangelhos provavelmente foi fornecida pelos apóstolos. Vamos falar sobre Simão Pedro. Simão era um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos apóstolos mais atuantes na expansão do evangelho. Simão nasceu em Betsaída, filho de Jonas, era pescador e sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Trabalhava às margens do mar da Galileia, ao lado do seu irmão André, e o apresentou ao Messias. Jesus convidou Simão para segui-lo e o apelidou de Cefas, nome aramaico que corresponde a Pedro, que no grego significa pedra, rocha ou cascalho. Pedro, como foi apelidado, era um homem impulsivo, bruto, inconstante e teve que ser esculpido por Jesus. Pedro tinha um dom para a liderança e se tornou uma espécie de porta-voz dos discípulos. Teve momentos altos e baixos. Assim como andou nas águas, atendendo ao chamado de Jesus, afundou ao reparar nas ondas. Diz que não abandonaria Jesus, mas acovardou-se e negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente, reconheceu o seu erro e teve a oportunidade de confessar 3 vezes que amava Jesus, conforme lemos em João, capítulo 21, do versículo 15 a 17. Através do seu primeiro sermão, depois da sua genuína conversão e de receber o Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se converteram. Estão atribuídas a Pedro 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. A autoridade com que pregava era prova de sua transformação. De um homem inconstante passou a ser um forte pilar na pregação da palavra. Pessoas de todas as redondezas procuravam o apóstolo até para que a sua sombra, ao passar sobre enfermos, os curasse, conforme está escrito em Atos, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 16. Cristo profetizou a respeito da sua morte, dizendo que o apóstolo glorificaria a Deus. Segundo a tradição, o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo por se recusar a ser martirizado da mesma forma que Jesus. Vamos falar de André. O apóstolo André era irmão de Simão Pedro, ambos pescadores. Quando encontrou Jesus, André tratou de apresentar o seu irmão Pedro ao Messias. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, com o seu irmão Pedro e os discípulos João e Tiago. O apóstolo esteve presente no Monte das Oliveiras quando Jesus revelou sobre o final dos tempos. No milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, foi André que disse a Jesus que havia um rapaz com 7 pães e 2 peixinhos. André esteve presente na ascensão de Jesus e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. Segundo a tradição cristã, André foi crucificado em Acácia, numa cruz de um formato de X, chamada de crux. Vamos falar agora de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago também é tratado na tradição cristã como Tiago, o maior, por ser o mais velho, devido ao outro apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que é conhecido como Tiago Menor, por ser mais jovem. O apóstolo Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, era irmão do apóstolo João, ambos apelidados por Jesus de filhos do trovão. Ao lado do seu irmão João e de Pedro, Tiago fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus. Este trio esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsemane. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado
e o único a ter um registro bíblico sobre tal acontecimento. O apóstolo foi morto à espada a mando de Herodes Agripa I, por volta do ano 44 depois de Cristo. Temos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Vale salientar que o livro de Tiago não é de sua autoria. A maioria dos estudiosos atribui a autoria do livro de Tiago a Tiago o Justo, o meio-irmão de Jesus. João. O apóstolo João é popularmente conhecido como apóstolo do amor, ou o discípulo a quem Jesus amava, título proclamado pelo próprio. Lemos isso em João 13:23 e João 21:20. Com Pedro e Tiago, João fazia parte do círculo íntimo de Jesus, presenciando milagres e revelações. João era o mais jovem de todos os 12 apóstolos e era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ambos foram chamados por Jesus para o discipulado e apelidados de Boanerges, que significa filhos do trovão, devido ao ímpeto arrojado dos irmãos. O apóstolo escreveu o Evangelho segundo João, também conhecido como Quarto Evangelho. Além do Evangelho, o apóstolo escreveu 3 cartas que fazem parte do Novo Testamento: 1º, 2º e 3º João, e a revelação do Apocalipse. João acompanhou Cristo até a sua crucificação. Estando na cruz, Cristo, ao vê-lo, deu-lhe a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. Depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes, o apóstolo pregou com autoridade ao lado de Pedro. Alcançaram milhares de pessoas com a mensagem do Evangelho. Por ordens do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Após a morte do imperador, o apóstolo retornou a Éfeso. Segundo a tradição, João morreu em 103 d.C., com 94 anos, de causas naturais, o que era incomum na época. Vamos falar de Filipe. Filipe era galileu, natural de Betsaída. Seu nome é de origem grega, Filipos. Depois de André e Pedro, Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus. Ao ter aceitado o chamado, Filipe falou a respeito de Jesus a Natanael, que também se tornou discípulo de Jesus. É importante ressaltar que o apóstolo Filipe não é a mesma pessoa conhecida como Filipe o Evangelista, citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 5. São pessoas diferentes, o que fica claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 1, quando os apóstolos, entre eles Filipe, resistiram à perseguição e permaneceram em Jerusalém. Já os outros irmãos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, entre eles Filipe, o evangelista. Lemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e 5. Segundo a tradição, Filipe exerceu o seu ministério na Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde, na Frígia, atual Turquia, foi crucificado e apedrejado no ano 80 d.C. Vamos falar de Bartolomeu, que é Natanael. Há poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas na lista dos discípulos em Mateus 10:3, em Marcos 3:18 e Atos dos Apóstolos 1:13. A partir do século IX, Bartolomeu passou a ser reconhecido pela maioria dos intérpretes como possivelmente o Natanael citado no Evangelho de João. Um vestígio que contribui para essa interpretação está na divisão dos discípulos citados nos evangelhos. O apóstolo Filipe fazia par com Bartolomeu nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E no evangelho de João, Filipe é citado ao lado de Natanael. Se considerarmos que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, obtemos com isto mais detalhes sobre a vida deste apóstolo. João relata no seu evangelho a forma como o discípulo teve o seu primeiro contato com Jesus. Filipe encontrou Natanael e disse que esteve com o Messias prometido, Jesus de Nazaré. A reação de Natanael foi curiosa. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ao ser desafiado por Filipe a encontrá-lo, Natanael foi surpreendido pela forma que Jesus o recebeu, dizendo: "Vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade." Embaraçado, Natanael perguntou a Jesus de onde o conhecia. E Cristo disse que, antes que Filipe o chamasse, ele o viu debaixo da figueira. Surpreso, Natanael professa: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." O apóstolo esteve na pesca maravilhosa em que Cristo, ressurreto, se revelou aos discípulos, em João capítulo 21, e foi citado em Atos depois da ascensão de Jesus aos céus, em Atos capítulo 1. Segundo alguns registros, o apóstolo Bartolomeu pregou na Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia. A outra versão que alega é que o apóstolo foi açoitado até a morte. Vamos falar de Tomé ou Dídimo.
O apóstolo Tomé, também conhecido na Bíblia como Dídimo, que significa gêmeo em grego. Essa designação aponta que Tomé provavelmente teria um irmão gêmeo. Alguns intérpretes acreditam que este irmão fosse o apóstolo Mateus. Há poucos detalhes sobre a trajetória do apóstolo. Apesar de poucos detalhes, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo. No episódio em que Jesus decide retornar à Judéia, sob a ameaça de ser apedrejado para ressuscitar a Lázaro, Tomé faz um comentário a respeito da decisão. Vamos também para morrermos com ele. Vemos isso em João, capítulo 11, verso 16. Num segundo momento, Jesus confortava os seus discípulos a respeito de sua missão e Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 5 e versículo 6. Quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, Tomé não estava presente. Ao ser informado do extraordinário acontecimento, Tomé reagiu de forma descontente e diz que só acreditaria se visse os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e do lado do seu corpo que fora perfurado pela lança do soldado. Tomé ansiava por ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e Tomé estava presente. Ele mostrou as suas marcas e Tomé acreditou que o Mestre tinha ressuscitado. Jesus o repreendeu pelo fato de ter crido somente ao vê-lo, dizendo: Pare de duvidar e creia. Segundo a tradição, Tomé teria pregado o Evangelho na Síria e na Índia, onde foi martirizado em 72 d.C. Apesar de ser popularmente conhecido como discípulo incrédulo, Tomé nos deixa o exemplo para crermos na palavra de Deus em espírito e em verdade. Vamos falar de Mateus. Mateus era judeu, tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano, o que era mal visto pela sociedade judaica. Foi exercendo esta função que Jesus o chamou para segui-lo. O autor do Evangelho do mesmo nome, Mateus, revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. O apóstolo também é chamado de Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas. Segundo a tradução ortodoxa, o apóstolo teria sido martirizado na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu. Vamos falar um pouco sobre ele. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem apenas 4 citações referentes ao apóstolo. Marcos, evangelista, usou a expressão Tiago o Menor, Micros, em grego, para distingui-lo do outro apóstolo do mesmo nome. Outra teoria com pouca base é que o apóstolo Tiago seria irmão do apóstolo Mateus, chamado Levi. Apesar de eles terem o pai com o mesmo nome, Alfeu, essa teoria não tem comprovação bíblica ou histórica. Alguns estudiosos, como Flávio Joséfo, relatam que o apóstolo morreu apedrejado. Na tradição ortodoxa grega, o apóstolo teria sido crucificado no Egito. Vamos falar de Tadeu, Judas. Judas, que significa Judá, era um nome comum nos tempos de Jesus. A tradição defende a tese que Judas de Tiago seria o irmão de Jesus. Fica claro na Bíblia que houve também um grande esforço por parte dos escritores em diferenciar Judas Tadeu de Judas Iscariotes. João Evangelista utilizou a expressão Judas, não o Iscariote, para identificar o apóstolo. Na última ceia, Tadeu perguntou a Jesus quando se daria a manifestação pública de Cristo ao mundo. Até aquele momento, os discípulos não entendiam que Cristo se revelaria através do Espírito Santo. Depois da ressurreição de Cristo, Tadeu esteve presente com os outros apóstolos em diversos momentos, como no Pentecostes e na escolha de Matias para o ministério apostólico. Segundo a tradição, o apóstolo Judas Tadeu teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Teria sido martirizado no ano 70 d.C., linchado a golpes de lança, machado e porrete. Vamos falar de Simão, o Zelote. Simão o Zelote era natural de Caná da Galileia. Além de sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo zelote quanto o termo cananeu significa zeloso e cuidadoso. A designação zelote é o que pode dar mais informações sobre este apóstolo. Os zelotes eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos nos tempos de Jesus. Os zelotes criam no Messias guerreiro, libertador político, que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão mudou a sua visão ao ser discipulado por Jesus, servindo-o
com fervor e zelo pela palavra de Deus. Não há detalhes sobre a sua morte, mas segundo a tradição, o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Egésio, o apóstolo teria sido martirizado aos 120 anos durante o império de Trajano. Há outras versões improváveis que alegam que ele teria sido crucificado ou teria sido queimado numa fogueira na Armênia. Vamos falar de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Judas era filho de Simão Iscariotes. Seu nome está ligado ao seu lugar de origem, Judas, homem de Quiriote. Curiosamente, Judas, depois de Pedro, é o discípulo com o maior número de citações nos evangelhos, 20 vezes. Outro detalhe é que seu nome foi sempre mencionado por último entre os discípulos. Judas Iscariotes estava encarregado da administração do dinheiro. Apesar de tal responsabilidade, o discípulo costumava roubar os valores recolhidos. Foi Judas Iscariotes que ofereceu um plano aos sacerdotes para entregar Jesus. Em troca, Judas recebeu uma quantia de 30 moedas de prata. Na celebração da Páscoa, a última ceia, Jesus falou que seria traído por alguém que estava à mesa. Judas rapidamente se defendeu dizendo: "Com certeza não sou eu, mestre." Jesus afirmou: "Sim, é você." Como lemos em Mateus 26, 25. A traição foi consumada na mesma noite no Getsemane. Judas, ao lado de líderes religiosos, beijou Jesus entregando-o para ser preso e morto. Com remorso, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, o que foi rejeitado. Dominado pela culpa, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Com as moedas descartadas, os sacerdotes compraram um terreno e fizeram um cemitério para estrangeiros chamado de Campo de Sangue, visto que foi comprado com o preço de sangue. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 18, Lucas, evangelista, diz que Judas adquiriu o campo e morreu do mesmo lugar de forma trágica, cumprindo o que fora dito pelo profeta Jeremias. Provavelmente os relatos se complementam. Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes que teriam comprado em seu nome o campo onde ele se enforcou. Houve outros apóstolos? Sim. Houve mais apóstolos. Depois de Judas Iscariotes, que traiu Jesus e cometeu suicídio, os outros apóstolos lançaram sortes para escolher uma pessoa para tomar o lugar de Judas. A pessoa escolhida foi Matias, que também tinha acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Paulo de Tarso também foi considerado um apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas o viu ressurreto e glorificado em uma visão. Ele se converteu e pregou o evangelho aos gentios. Seu trabalho foi reconhecido como o trabalho de um apóstolo. Ainda há apóstolos nos dias de hoje? O título de apóstolo está diretamente ligado a pessoas que viram Jesus quando estava na terra. Atualmente o nome apóstolo é utilizado fora do contexto original e não há controle sobre a utilização do termo. Em Efésios 4:11, o termo apóstolo aparece na lista dos dons ministeriais. Precisamos fazer uma distinção entre o dom de apóstolo e os apóstolos escolhidos por Jesus em seu ministério terreno. Apóstolos, no sentido original, daquele grupo de discípulos chamados por Jesus para pregar o Evangelho, não existem mais em nossos dias. Mas o Senhor ainda hoje capacita crentes com o dom de apóstolos para lançarem as bases do Evangelho em um determinado local ou cultura. Esse dom é fundamental para um evangelista que trabalha no estabelecimento de igrejas. Provavelmente este é o caso de Barnabé, Andrônico e Júnias, que são citados como apóstolos. Não sabemos se eles estiveram pessoalmente com Jesus, mas com certeza estiveram com os primeiros apóstolos e espalharam o evangelho com a mesma autoridade. Ainda assim, todo cristão é enviado por Jesus para anunciar o evangelho às pessoas em volta. Quem obedece a este mandamento segue nos passos dos apóstolos, que deram tudo para que muitas pessoas conhecessem a Jesus. Se você gostou desse artigo sobre os apóstolos, siga o nosso canal e compartilhe também para que mais pessoas possam conhecer esta história. Que Deus abençoe você. Abaixo há um link onde ali existem alguns dicionários, algum material bíblico que eu recomendo. Que Deus abençoe você.